Olá, aluno que fará o Enem este ano, aqui é a professora Moísa e hoje darei mais uma dica de redação. Antes de iniciar essa videoaula, gostaria que você conhecesse o e-book passo a passo de como escrever a redação perfeita. É um material que eu produzi em que você aprenderá a escrever um texto dissertativo argumentativo, na elaboração da tese, na introdução, no desenvolvimento, nas questões relacionadas à coerência e coesão. Eu tenho aqui no material, na página 31, uma temática bem legal sobre o eixo comportamental. Então, é sobre isso que nós falaremos nesta aula. Então, nós iremos aqui ver como que se aplica aquelas ideias que nós debatemos na primeira dica de redação a respeito da introdução, desenvolvimento e da conclusão. O tema é depressão e seus impactos na sociedade brasileira no século XXI. Então, a introdução ela vai ter a contextualização, que vai ser em flashes, que está em rosa, o problema, que está em vermelho, e a tese, que está destacada em amarelo. Então, vamos à leitura. Angústia, ansiedade, desânimo, isolamento. Diversos são os sinais característicos de um quadro depressivo. Então, nós vamos observar a sequência de palavras. Então, essa é a introdução por flashes. Depois que há essa apresentação do tema, nós temos a problemática. Doença essa que tem afetado cada vez mais a população mundial e quase 6% da população brasileira, por sua maioria os jovens. Então, nós temos uma porcentagem a qual vem abordando essa problemática. Então, nós nos perguntamos depois dessa ideia, por que isso acontece? A resposta será a tese. Além da pressão social sofrida por estes, os constantes discursos criados pela sociedade para minimizar o impasse os levam a crer que o que estão sofrendo não é um problema real. Após termos esses dois motivos, nós podemos então fazer o desenvolvimento. O desenvolvimento 1 vai falar sobre a questão da pressão social. Vamos à leitura. Em primeira análise, o âmbito social cria expectativas de que o jovem seja modelo e leve uma vida sublime, restringindo o direito de se queixar de algo. Então, essa parte é um tópico frasal, por definição. Então, está abordando a tese em outras palavras. Na parte em azul, nós temos aí o argumento de causa e efeito. Vamos à leitura. Nesse sentido, a pressão não existe só na área profissional ou acadêmica, pois é imposta em múltiplos aspectos. Na sequência, nós temos aqui um exemplo. Um exemplo disso são as redes sociais, espaço onde as pessoas criam uma vida utópica, mascarando os problemas da realidade, causando insegurança. Nessa parte, em vermelho, nós temos a consequência. Na continuidade, nós temos aí o desenvolvimento 2, que é desenvolver a segunda tese. Vamos à leitura. Outro sim, é comum as pessoas não encararem a depressão com a seriedade necessária e façam aí afirmações sem conhecimento do assunto. Então, a tese a qual abordamos aí na introdução está com outras palavras aqui. Então, chamamos aí de tópico frasal por definição. Continuando, nós temos um argumento de exemplificação geral e depois um exemplo mais específico. E assim nós temos a consequência. É bom você seguir aí as cores para entender essas perspectivas. Sobretudo, é necessário ressaltar que a depressão é uma doença e deve ser tratada. Contudo, vê-se frequentemente diagnosticada pelo senso comum, pois julgam que o indivíduo está sempre sorridente e deve estar fazendo drama. Nesse sentido, nota-se muitos comediantes diagnosticados com o problema, como exemplo o ator, Jim Carrey, que entretém milhões de pessoas com sua comédia, mas lida com a doença há muitos anos. Desse modo, a depressão não se restringe a pessoas melancólicas, podendo atingir qualquer indivíduo. Então, pelas marcações aí é possível você entender, tá? Nesse material que eu produzi, eu venho explicando essas questões e venho explicando também cada questão relacionada aí ao desenvolvimento e também a conclusão que faremos a leitura. A conclusão, ela precisa ter um conectivo de conclusão, né? Você deve voltar na tese ou no tema e fazer a intervenção 1 e a intervenção 2. No caso, a intervenção seria resolver a ideia da tese 1 e a ideia da tese 2. Então, vamos à leitura. Por conseguinte,
visto os transtornos integrados à doença, é irrefutável a tomada de medidas que amenizem o problema. Então, cabe à família que se monitore de modo a não cobrar tanto e não pressionar o adolescente, além de se atentar ao sinal de um possível quadro depressivo através do diálogo passivo e amigável, buscando gradativamente demonstrar-se presente e interessada em seus problemas. Então, você tem que responder quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para quê. E também colocar o detalhamento disso. São os 5 elementos da conclusão aí que são cobrados pela banca. É necessário também que a mídia intensifique imediatamente a presença da doença em sua programação, de modo que ilustre a realidade e a seriedade dessa enfermidade, ao passo que divulgue as formas de pedir ajuda, através de filmes e séries que interessem o público afetado, de modo que, dessa forma, sintam-se compreendidos e encorajados a buscar por socorro. Dessa forma, nós finalizamos aí essa videoaula, tá? Espero que você tenha gostado. Acesse o link disponibilizado aqui e conheça um pouco mais sobre o meu trabalho. Um grande abraço!